E aí, quinto ano A e quinto ano B, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão legal? Hoje, esse vídeo ele tem como objetivo corrigir as lições de casa de 1 até a 5 que eu passei para vocês nessa semana, tudo bem? São conteúdos que nós já vimos na aula, são relacionados à unidade de vocês, a primeira unidade, acho que foi a 9, não é isso? Que nós fizemos, tá bom, pessoal? E aí a gente vai tentar aí corrigir essas atividades. É a unidade 9 mesmo, eu não acho agora, eu tenho certeza. Beleza, pessoal? Bom, na primeira lição de casa, a gente tem vários probleminhas aí que vai ter multiplicação, divisão, subtração, tá bom? Na primeira, diz que uma concessionária precisava transportar 1.248 carros e tinha que utilizar um caminhão que ele tinha capacidade para transportar 12 carros por vez. O caminhão já fez 78 viagens. Quantas viagens ainda serão necessárias para que todos os carros sejam transportados? Como eu sempre explico para vocês, nesse caso, minha apostila está aberta com as respostas, já que nós estamos fazendo a correção, tá bom? Nesse caso, pessoal, a gente tinha que pegar o número de viagens, 78, e multiplicar por 12, que era a quantidade de carros. Eu obteria o valor de 936. Então, eu pegaria o valor total dos carros, 1.248, subtraía com esse valor que eu encontrei na primeira conta, eu chegaria a 312. E daí eu tenho que novamente pegar o resultado e dividir por 12, tá? Que é a quantidade que vai caber em cada carro. E eu chego aí a 26, tá? 312, que é o resultado da última conta, e 12, que é a quantidade de carros por vez, e eu chego a 26. Então, serão necessárias 26 viagens para transportar todos os carros. Tá bom? Nesse caso aqui, eu coloco serão com ão, porque está no futuro, vai acontecer ainda. Olha a professora de matemática ensinando português. Beleza, pessoal? Na segunda, a gente tinha assim, olha, uma pessoa recebe um salário mensal por mês, de 4.236. Então, a cada mês, ela consegue poupar o equivalente à sexta parte. Olha aí, pessoal, a sexta parte. Qual que será a sexta parte de 4.236? Tá? E aí pergunta assim, ao final do período de 12, olha outro número aparecendo aí no nosso problema, 12 meses, qual será o valor total das transferências? Turma, fica bem atento aí a esses problemas, tá? Porque a gente pode usá-los para fazer o quê? Avaliações, certo. Então, olha aí a explicação desse problema. Então, eu vou pegar o valor total e dividir por 6. Por quê? Porque eu poupo a sexta parte, tá? Lembra da fração? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, a sexta parte, a quarta parte. Então, quer dizer que é a sexta parte do total. Então, dividindo isso, eu encontro 706. Agora, só falta multiplicar por 12. Por que 12? Porque foi o período de meses que ele guardou o dinheirinho, tá? E aí, quanto é que vai ser o total? Chegamos a 8.472. Lembra do R cifrão, lembra da vírgula, tá bom? Porque a gente está falando de din-din, de dinheiro. Na parte 3, opa. Pronto aqui, pronto aqui, pronto aqui, pronto, pessoal, desculpa, tá? Então, vamos lá. Na parte 3, nós temos a soma de 3 números. Então, o primeiro é 10.382. A soma de 3 números é de 10.382. Então, eu tenho soma de 3 números, que o valor vai dar isso. A primeira parcela é 2.543, a segunda é 3.987. Qual o valor da terceira parcela, tá? Então, a gente tem que lembrar dos termos da adição, que são as parcelas. Eu vou ter 3 parcelas, eu sei que o meu total é 10.382, a primeira parcela é 2.583 e a terceira é 3.987. Então, eu tenho que saber qual que é a terceira parcela. Para fazer isso, você soma as duas parcelas, a primeira e a segunda, eu chego a 6.530. Agora, eu pego o total, 10.382, e subtraio com o valor que eu encontrei na conta anterior. Eu chego a 3.852, tá? Então, o valor da terceira parcela será 3.852. Beleza?
Próximo exercício, a gente tem que assinalar a alternativa correta. O Carlos já adubou 3/4 da sua horta. A parte da horta adubada por ele corresponde a 10%, 50%, 75% ou 25%? Bom, gente, a gente sabe que é 3/4 do total. O total é de 100. Se eu peguei 3 partes de 100, né, porque eu tenho dividido em 4 partes. É como se você pegasse 100%, dividisse em 4 partes. E se eu pegar as 3 partes, quanto eu tenho? Nesse caso, eu tenho 75%. Lembrem-se, toda vez que eu falo do total, do inteiro, eu estou falando de 100%. Então, eu tenho que fazer em cima de 100%, 3/4 em cima de 100%, eu chego a 75%. Beleza? Pessoal, nada de diferente do que vocês têm visto durante esse ano, tá bom? Escreva uma situação problema com a operação abaixo e depois resolva. Pessoal, confio em vocês, é uma questão pessoal, tá? Onde vocês devem fazer algum problema matemático, onde eu tenho a conta 12.036 dividido por 12. Então, em cima é a escrita e embaixo é a continha, tá? E aí, esse resultado aqui, eu chego a 1.003, tá bom? Façam aí a divisão correta. Não esqueça de acompanhar os nossos plantões de dúvidas, onde eu sempre faço continhas passo a passo com vocês. Tá bom? Bom, lição de casa 2, a gente tem aí vários bloquinhos, é um evento beneficente que está convidando quem tivesse ingresso, e o número com todas as características a seguir ganharia um prêmio especial. Então, a gente tem que ler as características solicitadas e pintar o número encontrado. Aqui, pessoal, é legal porque é bem raciocínio lógico, tá? Qual que vai ser a cartela ganhadora? E aí, eu tenho a resposta com a minha seta, mas aí eu tenho algumas dicas para vocês encontrarem esse resultado. Ele possui 3 classes, quer dizer, ele vai ter unidade, dezena, centena, aí vai ter unidade, centena, dezena de milhar, e vai ter aí depois mais outra classe, né, que vai ser a dos milhões, tá bom? Então, quer dizer que eu teria 3 classes. Se você olhar isso, tem alguns que você já até exclui, né? Ou não, deixa eu ver, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Aqui, ó, você pode excluir esse, porque ele tem 2 classes, ó. 2 classes, esse já foi e esse já foi, né? Esse aqui já não seria. O algarismo das dezenas simples a gente tem aqui, né? Ó, a dezena simples aqui. Equivale a 9, tá? Olha aqui, dezena simples, esse vale 7, esse vale 9 e esse vale 9. Então, ficaria entre esses 3 aqui, ó. Esse também agora nessa questão seria excluído. O algarismo equivalente a centena de milhar é 4. Olha que interessante. Eu tenho 4 aqui, centena de milhar, aqui eu também tenho 4. Aqui eu não tenho, então eu excluo esse, né? Ficaria só entre esses 2. E depois o número sorteado foi ímpar. Opa, foi ímpar. Olha, 4 é par e 7 é ímpar. Então eu chego à resposta certa, essa aqui, tá? Como é que eu vou ler? 18.427.097, tá bom? Esse foi o número aí sorteado. Na parte 2, a gente tinha, então, ainda esse evento, e eles foram arrecadados 246 cobertores para a campanha do agasalho. Aí a gente tem que ver como é que foi feita a distribuição dos cobertores. Tá bom, pessoal? E aí eu tenho 1/6 foi entregue para a creche do bairro, tá? Então, se eu tenho 246, eu tenho que fazer 1/6 de 246. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como o de cima, que é o numerador, é o 1, nem vou precisar fazer essa conta, né, pessoal? Então, vai ser 246 dividido por 6, eu chego a 41, né? 246 dividido por 2, chego a 123. 246 dividido por 3, eu chego a 82, tá bom? Então, vocês não podem esquecer de observar que eu tenho 246 cobertores. Então, é com esse número que vocês têm que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, para encontrar 41 no vermelho, 123 no azul e 82 no amarelo, beleza? Bom, bora lá. Eu tenho aí a próxima página que sobraram cobertores para a futura distribuição. É uma pergunta, vai sobrar cobertores, né? E aí você vai ver que não sobrou cobertores, porque se você somar todos os valores, a gente chega exatamente a 246, que é o número total de cobertores aí que a gente tinha para doação,
tá? Aí tá aqui, não sobraram cobertores para as futuras doações, pois 1/6 mais 1/2 mais 1/3 é igual a 6 inteiros. Essa parte aqui de explicação, se você não explicou exatamente assim, não tem problema, tá? Se você só colocou que não sobraram, também não tem problema, tá? O importante é que você faça o cálculo, que somando os 3 cobertores, as 3 doações, chega ao número total do que tínhamos de cobertores, tá bom? Então, vamos lá para a próxima, a 3. Na mesa de salgado do evento, lá beneficente, que a gente viu, havia 3 tortas divididas em 8 pedaços iguais cada uma. Então, eu até desenhei, olha, até a apostila desenhou, da fome, né, gente? Torta de frango, torta de palmito e a torta de espinafre. Foram degustados 4/8 da de frango, então quer dizer, o total é 8, eu comi 4. 7/8 de palmito, o total é 8, eu comi 7, comeram 7. E 6/8 da torta de espinafre, de 8 comi 6. Só uma paradinha aqui, você comeria qual? A de frango, a de palmito ou a de espinafre? Eu acho que eu comi as 3. Para com isso, professora, deixa de ser olho gordo. Eu ficaria com a de palmito, tá? E você ficava com qual? Eu tenho certeza que vocês vão falar que ficam com a torta de frango, mas tudo bem, vamos continuar aqui, tá? Só uma brincadeira para descontrair. E qual fração que representa o total de pedaços degustados? Gente, isso é uma soma com numeradores diferentes e denominadores iguais. E a gente já viu isso. Quando eu tenho uma soma com denominadores iguais, eu mantenho o denominador e só somo o numerador. Então, eu tenho que somar 4 mais 7 mais 6, que vai dar 17/8. E isso é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Isso aqui, blá, 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 vocês já sabem, tá? Então, é uma soma de frações, onde eu tenho denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Chego a 17/8. Facinho, tá, pessoal? Se você ficou com dúvida, tá na hora de assistir plantão de dúvidas de matemática para aprender um pouquinho mais, tá? Questão 4 da lição de casa 2, foram degustados também bolos de milho e de laranja. E você, prefere qual? De milho ou de laranja? Nesse caso, eu prefiro de laranja, tá, gente? Então, vamos lá. Represente por meio de gráfico os bolos de cada sabor de acordo com a quantidade degustada. Vamos ver, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a representação gráfica, tá? Eu tenho bolos de milho e de laranja, e eu tenho aí a quantidade em gráficos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá, exercício 4. A gente tem que representar por meio das frações, e vamos lá. Nós conseguimos ver, então, aqui. 3, 6, 9, tá? E eles estão divididos nas 3 partes. Eu acredito que vocês podem até ter confundido, colocado 3 nonos, né? Mas aí, o que vocês têm que observar? Que eles não estão juntos, tá? Por isso que eu tenho 3, 3, 3, então são 3 quadradinhos, tá? E o total de 9, tá? Então fica 9/3, beleza? E embaixo, eu tenho que representar aqui, eu tenho 5 quadradinhos e 5 quadradinhos. Está aqui no meu denominador. Lembra que são 2 bolos? São 2 bolos diferentes. E eu tenho um total de 10. O 10 vai em cima, então eu tenho aí 10/5. Se você trocou 5 décimos, pode destrocar, tá? Bolo de milho também. Se você colocou 3 nonos, pode destrocar. É 9/3 e 10/5. Agora, escolha uma das situações acima e justifique por meio de gráfico. Dê também representações por meio de números mistos. Aqui, pessoal, é fácil, tá? É uma resposta pessoal, porque você tem que olhar de acordo aí, tá? Eu vou explicar para você. Você tem que perceber o quê? Que é necessário você construir 2 gráficos. E em cada caso, para a representação da fração, tá? Vocês conseguem ver que é imprópria e que a gente tem que transformar ela em números inteiros. Aqui, só para vocês saberem como é que vocês vão fazer aqui, é só você escrever desse lado que significa uma fração imprópria, tá bom? E aqui, números mistos, eu transformei essas frações aqui em números mistos, tá bom? Tá certo? Então, aqui, é só você colocar, então, 3, na verdade, aqui o total é 3, tá? Ou 2, certo, turma?
Belezinha. Eu sei que essa explicação aqui ela não está muito esclarecida, mas deixa eu ver se eu consigo anotar aqui para vocês. Se vocês colocarem AK, tá? Espera um pouquinho só. Aqui no texto. Se você colocar assim, ó, temos números. Números não, desculpa. Temos frações impróprias, tá bom? Frações impróprias, tá? Isso aqui desse lado escrito, tá? E na parte aqui de números mistos, é você encontrar os números mistos caso você tenha aí um dos gráficos. Então, por exemplo, se eu for escolher o gráfico aqui, o de cima, deixa eu só localizar aqui, 9/3, tá? Se eu for transformar isso em número mistos, eu chego a quanto, tá? E é igual aqui também, o 10/5. Se eu transformar isso em número misto, eu chego a quanto? É isso que você tem que colocar aqui. Tá bom? Página 105. Vamos para a próxima lição de casa 3. E aqui eu não vou nem me misturar muito, porque, né, eu sei que vocês aí já estão cansados de fazer continhas assim. Então, tem toda uma historinha aqui da senhora Josiane e do senhor Fabrício, do atacarejo, aí da Eva e do Arthur, vocês leiam, e a gente tem uma lista de compras. Então, eu vou explicar só o detergente e vocês fazem o resto. Detergente custa R$ 1,90. Se eu comprei 5, quanto vai dar no total? R$ 9,50, porque eu multipliquei 5 vezes R$ 1,90. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Tá aqui a respostinha, tá? Eu até mandei um vídeo de correção das páginas 15 e 22, que a gente viu esses números decimais em multiplicação. Eu expliquei para vocês em aula, expliquei para vocês no plantão de dúvidas e expliquei no outro vídeo, tá? Então, é só multiplicar 4,75 vezes 3, deu esse resultado. 3,25 vezes 2, esse resultado. E assim por diante, eu tenho essa lista. Se você quiser pausar para saber qual que é o valor exato, para confirmar se você acertou. Lembrando que somando o total, mantendo vírgula embaixo de vírgula, eu cheguei a R$ 129,10 nessa compra minha. Tem um espaço para cálculo aqui embaixo que deve ser preenchido. Beleza? Vou para a próxima página. Aí tá assim, observe os valores dos reais e dos centavos. Lembra número inteiro e centavos, né? Centésimos. Você consegue estabelecer uma estratégia rápida de cálculo estimado e para cálculo exato? Aqui eu quero duas coisas que vocês vão fazer aí. Primeiro, lembra que a gente fez em aula? Tem que somar os inteiros. 9 mais 14, mais 6, mais 6, mais 14, mais 28, mais 15, mais 21 e mais 12. E aí? Vai dar quanto tudo isso? Tá? Eu sei que tem uma resposta que ela é pessoal, tá vendo? Só que aí tem uns exemplos aqui. Primeira coisa que você tem que fazer, somar os inteiros, que nem eu fiz. Depois, soma os centavos. E depois, soma o total, tá bom? Assim facilita vocês a somar. Então, põe aqui a soma dos inteiros, depois a soma dos centavos. Soma depois os inteiros com os centavos e chega no valor total. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. No 2, Arthur pagou o valor de sua compra com uma cédula de R$ 100 e outra com uma cédula de 50. Apresentou ao caixa um vale, quer dizer que é um desconto, né, pessoal? Que vale R$ 5 de desconto, tá? Qual que é o troco recebido? Turma, super fácil. Pega o valor total da compra, 129, e vai subtrair pelo desconto de R$ 5. Eu chego ao total de R$ 124,10. Agora, eu pego o valor que eu paguei, foi uma nota de 100, mas de 50, quer dizer que eu paguei 150. E subtrai com 124,10. Eu chego a R$ 25,90. Esse é o meu troco. Tem uma obra aqui na minha casa. Se vocês escutarem um tuque, fica tranquilo, tá? Vamos continuar. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Tem um textinho aqui e tem a unidade é 2,50, tá certo? Uma unidade, eu tenho um valor sem desconto, que é 2,50. E o valor com desconto é 25 centavos. Então, eu tenho que subtrair, né? 2,50 menos 25 centavos, 2,25. 2 unidades vai dar R$ 5. Com desconto de 50 centavos, quanto eu tenho? 4,50, porque 5 menos 50 centavos, 4,50. Aí, próximo, 3 unidades, é 7,50, tá? Com aí o desconto de 75 centavos, eu chego a quanto?
R$ 6,75. E assim por diante, tá, pessoal? A gente vai o quê? Olha, na primeira quarta-feira de cada mês, oferece a seus fregueses descontos na sua compra de alguns de seus produtos para aquisição de até 10 unidades. Observe os descontos ofertados até o limite permitido e termine de preencher a tabela, tá bom? E a gente vai seguindo os cálculos que foram feitos. Você vai observar que o valor sem desconto, ele está aumentando R$ 2,50 cada coluna que eu passo. Então, por isso que eu tenho R$ 7,50, depois 10, depois 12,50, depois e assim por diante. Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando as unidades. Se uma é R$ 2,50, é claro que duas é R$ 5,00. 2,50 vezes 3, R$ 7,50. 2,50 vezes 4, R$ 10,00. 2,50 vezes 5, R$ 12,50. 2,50 vezes 10, R$ 25. 2,50 vezes 50, R$ 125. Estão entendendo? 2,50 vezes 100, R$ 250. 2,50 vezes 1.000, opa, R$ 2.500. Tá bom? E aí você vai aumentando também com o valor do desconto. Se o desconto é 25 centavos, 2,50, você também vai aumentando isso, tá? E assim por diante, tá certo, pessoal? Eita, que a obra aqui tá forte. Então vamos continuar, tá? Então aqui vocês também têm que fazer aí os valores que o desconto vai ter, tá bom? E aí eu vou deixar o espaço para cálculos de vocês, para que vocês vão aí fazendo, tá bom? E lembrando que depois de 50 unidades, nós não temos mais desconto. Por que que a gente não tem mais desconto? Porque a gente oferece o desconto até o quê? Até 10 unidades. Por que, professora, que não tem desconto no 50, no 100 e no 1.000? Porque passou de 10 unidades, tá bom, pessoal? E aí tá fácil, né, turminha? Vamos para a lição 4 e para a obra que tá aqui pegando fogo aqui. Mora em apartamento, acho que é apartamento de cima que tá quebrando tudo. Lição de casa 4, a gente tem aí o quê? A gente tem uma informação, uma explicação do senhor Mateus, que ele é proprietário de um pequeno estabelecimento comercial numa loja, e aí tem várias informações. A gente tem uma lista de compras, a gente tem um total de produtos adquiridos no atacarejo pelo senhor Mateus e o valor que ele pagou por eles. A gente tem que calcular o valor percentual. O que é o porcento? Colocado sobre os produtos adquiridos pelo senhor Mateus para compensar suas despesas e obter lucros pelas vendas. E a gente tem que registrar. Então, olha só, vou explicar aqui o primeiro e logo vocês vão entender os demais, certo? Bom, pessoal, retomei aqui a minha aula. Eu parei um pouquinho porque estava um barulho terrível, terrível mesmo, viu? Agora acho que parou. E também para retomar com vocês como é que eu encontro a porcentagem, tá bom? Eu peguei aqui um vídeo da professora Ângela para explicar para vocês como é que nós vamos resolver a lição 4, tá bom? Assiste um pouquinho para vocês entenderem. Vamos começar com o primeiro exemplo. Vamos supor que você queira saber quanto é 8% de 400. 400 reais ou 400 peças, enfim. Você quer saber quanto que é 8% de 400. Então, 8% de 400. Então, eu vou fazer a forma mais prática de resolver essa conta. 8% nós vimos que é a mesma coisa de 8 centésimos. Então, basta eu pegar os 8 centésimos e multiplicar por 400. Então, nós vamos ter uma multiplicação que envolve uma fração. Quando eu tenho uma multiplicação que envolve uma fração, eu vou multiplicar o numerador com este numerador, porque embora o 400 ele esteja aqui inteiro, é como se nós tivéssemos embaixo dele o número 1. Então, 8 vezes 400 igual a 3.200. E 100 vezes 1 igual a 100. Então, 3.200 centésimos. Como uma fração é uma divisão, basta nós resolvermos 3.200 dividido por 100, que é igual a 32. Bem, pessoal,
Eu passei esse videozinho então para ajudar vocês. O barulho aqui deu uma diminuída. Vou ajudar vocês então agora a responder essas atividades, tá bom? Então, conforme a gente viu lá no exemplo, o que nós tínhamos que fazer então? Já que eu preciso saber quanto que é 30% de 40, o que eu tenho que fazer? A gente sabe que se eu tenho 1%, eu tenho 30 o quê? 30 centésimos. Tá? Eu tenho 30 centésimos, numerador 30, denominador 100. Aí, o que eu tenho que fazer? Multiplicar com quanto? Multiplicar com 40. Se eu multiplicar, então, 30 vezes 40, eu chego a 120, tá? 120 centésimos. Dividindo 120 por 100, eu chego a quanto? Eu chego a 12 reais, tá? Para saber quanto que é 60% de 60 reais, eu sei que eu tenho 60 sobre 100, 60 centésimos. 60 vezes 60, eu chego a quanto? 6 vezes 6, né? 36, 360. Dividido 360 por 100, eu tenho quanto? 36 reais. Estou seguindo igual o exemplo que nós vimos no vídeo, tá bom? Então, aqui 70, eu sei que eu tenho 70 centésimos, tá? Multiplicado por quanto? Multiplicado por 120. Então, primeiro eu tenho que multiplicar 70 vezes 120, que eu chego a 840, e depois eu vou dividir pelo 100 que está embaixo. Então, 840 dividido por 100, eu chego a 84 reais. Tudo bem, pessoal? E aí, deixa eu ver, terminando aqui, a gente tem um espaço para cálculos, página 109, vindo aqui para a próxima página 110, a gente tem que fazer o quê? Verificar que o senhor Mateus vendeu todos os produtos comprados no atacarejo. E qual que foi o valor recebido? Bem, nesse caso, a gente tem que somar todos os valores que nós encontramos na página 109. Então, 30 mais 40, mais 12, mais 36, mais 84, eu chego a 202. Beleza? Não esquece do R cifrão, tá bom? Aqui, eu tenho aqui um cartão fidelidade com 10% de desconto, né, turminha? Aqui é fácil, né? Porque assim, o atacarejo, ele vai realizar promoções aos clientes, com oferta para os clientes que possuem cartão fidelidade. A cada R$ 200 em compra, é oferecido 10% de desconto, tá bom? E aqui fica muito fácil. Bom, eu tenho que encontrar 200. Qual é o desconto com 10%? R$ 20. 400, se eu multipliquei, se eu dobrei, né, o valor da compra, dobro também o valor do desconto ofertado. E assim por diante. De 600 eu tenho 60% de desconto, R$ 60 de desconto com os 10% de 600. E quanto que é 10% de 550? Eu chego ao desconto de R$ 40, certo? Quem tiver dúvida, é só colocar então 10%, eu tenho 10 centésimos. 10 vezes 200 vai dar quanto? Dividido por 100, eu chego a 20, tá? Quem tiver dúvida, é só realizar dessa forma. E aí embaixo está assim, explica o desconto que foi ofertado pelo freguês Caio. Bom, aqui a gente vai explicar que o desconto é de 10% a cada R$ 200. É mais ou menos que copiar o que está escrito lá no enunciado, tá? Então, como o Caio gastou 550, ele vai ter um desconto de quanto? R$ 40, pois para obter os 10% de sua compra, teria que ser acrescido R$ 50, né? Porque é a cada 200, então 200, 400. Então, ele teve um desconto aí, primeiro de 20, depois de outros 20, que deu 40. Por que que ele não teve mais os 10%? Porque ele tinha que ter gasto quanto? R$ 600. Beleza, pessoal? E aí, se você tiver dúvida ainda para encontrar a porcentagem de desconto também, segue lá, conforme a gente orientou no vídeo e orientei nas aulas, tá bom? Beleza? Bom, vamos lá. Última lição de casa, que é a 5, que você vai ter que procurar a saída do labirinto. Porém, só pode ir de um número para outro que seja o quê? Menor que ele. Difícil, hein? Pinte os números para demarcar o seu caminho. Bom, aí, pessoal, na verdade eu disse difícil, não é tanto. 3,5, eu tenho só o 3 do lado. Aqui eu tenho só o 2,5 do lado. Qual que é menor que 2,5? 4 ou 2,2? 2,2. Qual que é menor?
6,0 ou 8,3 ou 2? É o 2, e assim por diante. Depois, vocês tinham que somar com vírgula embaixo de vírgula a quantidade total. Então, eu tinha que ir sempre o quê? Para o menor número, tá? Que nem eu chego aqui a 1,5, eu vou para 6,0 ou 1,0? 1,0, porque ele é o menor, tá? E assim por diante. No de baixo, tinha que o quê? Tinha que somar. E aí tá assim, tá? Eu somei, vírgula embaixo de vírgula, deu 18,3, tá, turminha? Aí tá perguntando qual que é a diferença entre o quê? Entre o maior e o menor caminho. O maior é 3,5 e o menor é 0,3. Se eu quero saber a diferença, eu quero saber o quê? A subtração, né, pessoal? Subtraindo, eu chego a 3,2. Vamos aí para nossa última página, tá? Aí eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho o quê? A soma, pera um pouquinho. A soma de todos os números de cada conjunto de figuras encontra-se na etiqueta ao lado. Descubra os números que estão faltando em cada conjunto e os escreva nas figuras em branco. Tá, turminha? Esse aqui também é super fácil, tranquilo. Vou explicar para vocês como nós vamos fazer isso agora, tá certo, turma? Deixa eu só verificar aqui. Sabendo então que a soma das figuras estão desse lado aqui, tá? Essa resposta ela fica bem pessoal. Então, 0,5 mais 1,2, quanto falta para chegar a 3,4? Aí você vai criando os resultados aqui. Essa questão ela é pessoal, tá, turminha? Por isso que eu não vou ter aqui as respostas, tá? 5,5, 0,5 mais 0,3 deu quanto? Quanto falta para chegar a 5,5? Aí você tem que sugerir respostas aqui, que somando os três corações, eu chego em 5,5. Aí eu tenho 8,9. Eu já tenho aqui 1,1 e 0,8, que vai dar aqui o total 1,9. Quanto falta para chegar a 8,9? É só eu então ir dividindo os valores aqui, até que eu conclua que a soma dos quatro sol que eu tenho aqui, os sóis que eu tenho aqui, vai ser 8,9. Tá bom? Tem um espaço para cálculo, mas essa resposta é bem pessoal. E aí eu tenho a questão 3, né, pessoal? A soma dos números do gráfico C é o dobro da soma dos números do gráfico B, que é o dobro da soma dos números do gráfico A. Então, você vai completar os gráficos B e C com os números que faltam, tá? Então, isso aqui é bem mesmo um raciocínio lógico. Se eu dobrar a soma do gráfico C do gráfico B, tá? E depois eu tenho que fazer o quê? Completar os gráficos B e C com os números que faltam. Lembrando também que para encontrar o gráfico B é o dobro da soma do gráfico do A. Parece complicado, né, pessoal? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é somar todo A. A soma deu 2,5. Eu sei que a B vai ser o dobro. Então, o dobro de 2,5 vai ser quanto? 5, né? 5,0. E aí eu tenho o quê? Mais o dobro para o C. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar de novo qual é o dobro de 5. A gente sabe que vai ser o quê? Vai ser 10. Beleza, pessoal? O vídeo um pouco longo, tá com algumas explicações extras, que nem o vídeo da professora que eu passei, mas está aqui as respostas das lições de casa. Eu espero que vocês estudem bastante, façam direitinho e qualquer coisa é só chamar a Pro. Beleza? Beijo, tchau, tchau.